Mudança completa do discurso. Pelotas adota a postura de contratar experientes, inclusive anunciando Alessandro Telles como técnico para a disputa da Copa do segundo semestre, a Copa Rui Carlos Ostermann. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Sport Clube Pelotas, que anunciou o técnico Alessandro Telles como treinador, como profissional para comandar o time na Copa Rui Carlos Ostermann. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero aqui pedir para você, né? Se inscreva no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, isso ajuda e muito o canal a seguir crescendo. Beleza, pessoal? Estamos aí com um crescimento bacana, tem vídeo aí praticamente todos os dias. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre o Pelotas, que na semana passada aí anunciou um pacotão, né, de reforços, a maioria de jogadores já acostumados a disputar a primeira divisão, não só do Campeonato Gaúcho, mas também de outros campeonatos, inclusive trouxe um goleiro extremamente experiente, que é o Rodrigo Mamá, né, e o Pelotas anunciou no último domingo o Alessandro Telles como seu novo técnico. Até esperei um pouquinho para fazer esse vídeo sobre o Pelotas, para ver se não ia ter mais nenhum anúncio. O Pelotas anunciou então o Alessandro Telles como seu novo técnico e vai totalmente contramão daquele primeiro discurso dito pelo Daniel Carvalho há pelo menos um mês e meio atrás, quando do planejamento do Pelotas para Copa do segundo semestre, né, para a Copa Rui Carlos Ostermann, ele disse: o Pelotas tem a intenção e há uma conversa na diretoria para ter a maioria de jogadores da categoria de base e, claro, adicionando alguns profissionais. O técnico vai ser o mesmo, vai ser o Antônio Freitas, que vai dividir, né, as suas atenções tanto com o Sub-20 como com a equipe profissional. Só que, naquele momento em que o Daniel Carvalho deu esse discurso, lá no Conversa de Arquibancada da Rádio Tupãssi, me parecia que não se tinha tanta certeza de quais times queriam disputar a competição. Com o passar do tempo, após ele ter dado essa entrevista, né, vários times acabaram confirmando presença na Copa Rui Carlos Ostermann. E a Copa ficou muito fortalecida, né, ficou muito forte. Então, seria temerário para o Pelotas colocar em campo somente a gurizada. E com o Antônio Freitas tendo que dividir as suas atenções entre a Copa e a Federação Gaúcha de Futebol e também o Campeonato Gaúcho Sub-20. Então, a decisão partiu de cima, a decisão partiu do presidente Rodrigo Brito, de que o Pelotas iria contratar jogadores experientes, isso aí também, juntamente com o departamento de futebol, com o pessoal que coloca dinheiro dentro do Sport Clube Pelotas. As contratações do Pelotas são no perfil do pessoal que coloca dinheiro dentro do clube, tá? Então não foge absolutamente em nada. Zagueiro experiente, volante experiente, goleiro experiente, enfim. Todas as contratações até o momento são feitas através, né, de jogadores experientes, né? As contratações de jogadores experientes são a mesma cartilha que o Pelotas tem há anos, quando esses dirigentes da velha guarda, esses caras que têm aí, né, grana para botar dentro do clube, eles colocam a grana dentro do clube, mas claro, tem que atender algumas exigências, e entre essas exigências tem a questão aí de algumas peças que são, né, unânime, consenso geral dentro do departamento de futebol do Sport Clube Pelotas. Então o Pelotas adotou uma postura completamente diferente. Se esperava, né, que a maioria da gurizada da Sub-20 fosse ser utilizada na Copa Federação Gaúcha de Futebol, mas o Pelotas já contratou 16 jogadores a nível profissional e mais o técnico Alessandro Telles. Nessa questão do técnico, eu concordo com o presidente, tá? Eu concordo com o presidente. Isso porque, né, não dá para dividir as atenções. Ou o Antônio Freitas assumia de vez o profissional, ou o Antônio Freitas ficava no Sub-20. E a decisão do presidente foi:
O Antônio Freitas fica no sub-20 e o Alessandro Telles vai ser o técnico do profissional. E ele não tá, como é que eu posso dizer, não tá proibido, né, o Antônio Freitas participar também do profissional, mas a atenção dele tem que estar no sub-20. Bom, a gente viu como é que funcionou, né, e aqui, claro, guardadas as devidas proporções, não estou querendo comparar ninguém com ninguém, né, como foi o trabalho do Diniz, dividindo seleção e Fluminense, né? Não deu absolutamente nada certo. Ele foi mal na seleção, ele começou a ir mal no Fluminense e pagou com emprego nas duas, foi demitido das duas. Então, eu acho que precisa ter foco, precisa ter atenção, e justamente porque a competição ficou muito forte. A Copa do segundo semestre ficou muito forte. Então, nós teremos rivalidades como Pelotas e Aimoré, Pelotas e Gaúcho, o clássico Brapel, tem esses enfrentamentos contra, né, Internacional e Juventude, que mesmo com seus times sub-20 ou time sub-18, enfim, os times que essas duas equipes colocarem em campo, em comparação com o interior, são times muito fortes, são times muito competitivos e muito preparados, porque, né, o nível que eles atuam de categoria de base é um nível alto. Então, iria exigir muito da gurizada. E aí seria queimar muitas etapas, né? O Pelotas está recém retornando com o seu departamento de categoria de base. Então, seria avançar muitas etapas. O Pelotas precisa estruturar esse trabalho. Não se sabe nem quais serão os resultados que a gurizada terá no sub-20. Tiveram aí uma partida fora com empate e uma partida em casa com vitória diante da equipe do Guaíba. Mas ainda assim não se sabe qual será o futuro, porque daqui a pouquinho a competição começa a funilar e aí fica só os melhores, apesar de ser, né, a Série B desse Campeonato Gaúcho Sub-20. Mas ainda assim é tudo uma incógnita o que vai acontecer com a gurizada no Sub-20. Então era extremamente temerário colocar a gurizada no Sub-20 e também numa competição profissional, sendo que teria lá na frente o clássico Brapel. O presidente deu uma entrevista para a Rádio Universidade e falou, né, porque estão falando aí que o Brapel fez com que a gente mudasse o planejamento. O discurso dele é esse, tá? Isso aí ele tem que externar, ele tem que dizer que o discurso é de que o Pelotas vai fazer o seu planejamento olhando para ele e não olhando para os adversários. Mas isso aí é óbvio que o Carnê, o clássico, definiu como seria o norte do Pelotas. Aqui ninguém é bobo, tá? Aqui ninguém nasceu ontem. Todo mundo sabe da rivalidade, todo mundo sabe da força do futebol pelotense, todo mundo sabe da força da rivalidade Brapel. E o Pelotas não ganhou nenhum Brapel esse ano. Dos 3 que disputou, 2 empates e 1 derrota. Então, obviamente que o Pelotas entra, né, com esse elenco fortalecido justamente não só para ganhar o clássico, mas ganhar o clássico e ter protagonismo nessa Copa Federação Gaúcha de Futebol. Então, Alessandro Telles anunciado, ele deu indícios de que o time iria engrenar, mas a situação do Pelotas era muito complicada, né, no Campeonato Gaúcho, não conseguiu livrar o time do quadrangular do rebaixamento, até conseguiu uma vitória ali contra o São José, que já estava salvo ali na última rodada, e acabou, né, se mantendo e acabou, né, sendo rebaixado. O São José já tinha conseguido aí se salvar. Mas o presidente, depois da competição, depois da confirmação do rebaixamento, já havia dito que queria contar com o Alessandro Telles para o segundo semestre, que ele via bom trabalho ali, que ele via nos treinamentos de que poderia sair coisa boa do trabalho do técnico Alessandro Telles. É praticamente um time novo, né? Um time totalmente diferente daquilo que o Alessandro Telles acabou pegando lá no Campeonato Gaúcho, que ele acabou herdando lá no Campeonato Gaúcho, e agora, né, o Pelotas se prepara aí agora com os ajustes finais, né? Não sei agora quantos guris serão usados do Sub-20 para o time profissional, porque o Pelotas cada vez mais está anunciando, né, jogadores que disputaram aí a divisão de acesso, jogadores que disputaram a primeira divisão em outras competições, até Série D. Então o Pelotas está trazendo muito cara experiente para essa copinha, para essa Copa Rui Carlos Alcântara. Então, eu acho que o leque, né, do Sub-20 vai ficar cada vez menor. Eu acho que vai ser pontual, assim, que tenhamos, né, atletas Sub-20 no Esporte Clube Pelotas. Mas, enfim, Pelotas agora,
né, deve iniciar aí nas próximas semanas, acredito que até, né, na segunda-feira que vem já deve iniciar a pré-temporada, porque dia 17 já está confirmada o início da competição. E espero, né, que a Federação Gaúcha de Futebol não faça como fez em outros anos, né? Porque marca a data do início e depois começa aquele show de adiamento de jogos. Ah, não vai acontecer hoje, porque vai acontecer semana que vem, porque vai acontecer daqui a um mês, e empurra, vai empurrando e não tem nenhuma organização dentro do carnê, né? Então espero que a Federação Gaúcha de Futebol, né, mantenha as datas que ela lançou no Congresso. É o que tem. É o que tem. Infelizmente, é o que tem para o futebol pelotense. Voltamos, né, à estaca zero, a estaca lá do início da década passada, né? Quando os times aqui faziam esses duelos ferrenhos por essas copas, as copas regionais aqui, as copas da região sul e também, né, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Voltamos a essa estaca e esperamos, né, que daqui para frente os clubes consigam subir mais uma vez aí os escalões do futebol brasileiro, porque é necessário a gente ter tanto o Brasil como o Pelotas, no mínimo, numa Série C de Campeonato Brasileiro. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no vídeo, no sininho, né? Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.